Olá, turma! Minha turma FC09, maravilhosa, minha turminha do barulho, que eu estou com saudades, daquele povo que interage comigo, né? Que é uma turma 100% alegre. Estou morrendo de saudade desse contato físico, dessa troca, né? Dessa energia positiva. Vamos hoje trazer um conteúdo show, mais um sistema para vocês. A gente vai estar trazendo hoje o sistema urinário, né? Um sistema muito cheio de informações e analisar algumas patologias que esse sistema traz para a gente, tá bom? Então, eu gostaria que vocês pegassem o livrinho de vocês de anatomia, no capítulo 12, na página 61, tá? Sistema urinário. Antes de a gente iniciar, eu queria trazer meu conselho de hoje, o conselho da Pri do dia. Vamos lá, gente. Hoje eu vou trazer um assunto bacana, tá? E eu queria iniciar para vocês de forma bem positiva, bem reflexiva, tá? Então, eu trago aqui um trecho para a gente fazer uma análise. Faça as pazes com o seu passado, assim você não estraga o seu presente. Quando a gente diz assim, faça as pazes com o seu passado, eu digo pazes em todos os sentidos. Muitas vezes a gente carrega conosco muita energia negativa, no sentido de ter uma briga com alguém da família, tem uma amiga que eu não falo há muito tempo, que eu tenho uma angústia, que eu tenho um ressentimento por essa pessoa, que eu carrego uma mágoa muito grande. E qual é o conselho de hoje? Pratiquem o perdão, certo? O perdão, gente, é a maior caridade que a gente pode fazer pelo outro e por nós mesmos. Quando a gente pratica o perdão, a gente está abrindo um caminho lindo na nossa vida, para que a gente possa fluir. A gente limpa a nossa alma, tá? Eu digo muito que a gente começa a somatizar as coisas ruins. Então, quando a gente guarda isso, a gente começa a somatizar muitas coisas negativas. E essas coisas negativas muitas vezes geram doenças, geram patologias. Então, por favor, comecem a ter empatia. Essas pessoas que lhe fizeram mal algum dia, que vocês falam muitas vezes que são inimigos, gente, faça uma oração por essa pessoa. Não julguemos essa pessoa. De repente, ela está passando por algum problema. Às vezes ela tem questões que da infância que fazem com que ela tenha esse comportamento e que ninguém conseguiu enxergar isso dela, que ela mesma não conseguiu enxergar que precisa de ajuda. Então, às vezes, com sua oração, com sua sensibilidade, essa pessoa acaba tendo essa ajuda. Então, esse é meu conselho de hoje. Pratiquem o perdão. Perdão é a melhor coisa que a gente pode oferecer ao outro, tá? O que os outros pensam de você não lhe diz respeito. Você sabe dos seus princípios, você sabe dos seus valores. Então, faça a sua parte, pratique o bem, procure evoluir, procure fluir, né? Ter leveza nas coisas. Antes de dormir, faça uma meditação. Meditação, gente, não é sentar numa posição confortável, com as perninhas cruzadas. Não, meditar e você fazer uma autorreflexão de como foi meu dia. Imaginar que você pode eliminar tudo que não é bom de você e que a gente possa purificar, né, internamente com pensamentos positivos, com coisas gostosas, com coisas maravilhosas que a gente tem. Então aproveitem o dia para olhar os pontos positivos e não os pontos negativos, tá certo? O tempo cura quase tudo. Apenas devemos dar tempo ao tempo e esperar que tudo flua fazendo a nossa parte. Tá? Então não dependa do outro, faça você a sua parte, tá certo? Então fica aqui o conselho da Pri de hoje. E agora a gente vai iniciar nosso conteúdo online, tá certo? Então o que é que a gente vai ver hoje? A gente vai ver o sistema urinário, vai entender qual é a função desse sistema, entender os componentes, que são os órgãos que compõem esse sistema, e as patologias que podem gerar complicações no sistema, tá?
Então, o sistema urinário, gente, é um sistema responsável pela maior parte da excreção. O que é excreção? É eliminação, tá? Este conceito define os processos pelos quais o organismo se livra de substâncias tóxicas. Através de quê, gente? Da urina, tá? Ou substâncias que estão em excesso no meu corpo, resultantes de metabolismo celular denominadas excretas. Então, o que é o sistema urinário? É um sistema responsável por eliminar coisas que não servem do nosso organismo ou algumas substâncias que estão em excesso. Vamos dar um exemplo? O sódio, o sal. Quando a gente come em excesso, ele não vai ficar em excesso no meu organismo, então eu preciso eliminar através da urina boa parte desse sódio, tá? E aí um dos pontos que eu posso ajudar tomando água, certo? Os aspectos gerais. Vamos falar da ureia, que é a principal excreta eliminada pelo sistema urinário, a principal substância. Essa substância é produzida pelo fígado durante o metabolismo dos compostos nitrogenados, sobretudo os aminoácidos. Uma vez que libera no sangue, a ureia chega nos rins, por onde é eliminada. Além da ureia, os rins também excretam excessos de sais, água e ácido úrico. Então, todas essas substâncias vão estar presentes no nosso sangue. Quando chega no rim, ele é filtrado, reabsorvido o que é bom para o organismo e eliminado o que não é bom para o nosso organismo, através da urina. Entenderam aí? Então, vamos compreender quais são os componentes que tem nesse sistema. Temos 2 rins, então aqui, ó, 2 ureteres, que são esses fiozinhos aqui, ó, que saem dos rins e vão desembocar na bexiga, né? Depois da bexiga, que se encontra no nosso órgão genital, a uretra. Então, temos 2 ureteres e uma uretra. Uma curiosidade é que a uretra da mulher é bem pequena e a uretra do homem é bem grande, o dobro do da mulher. Então, assim, isso deixa nós mulheres mais vulneráveis a doenças. Quando a gente tem um caminho mais longo, e ainda mais porque o pênis é bem fechadinho, então impede mais que haja infecção, tá certo? Os rins, gente, são órgãos de cor marrom avermelhado, dá para visualizar aqui, com cerca de 10 centímetros de comprimento, cujo formato lembra um feijão, ó, parece um feijãozinho mesmo, tá? Os rins estão localizados na parte posterior, ou seja, nas costas, tá? Que fica posterior à cavidade abdominal, abaixo do diafragma, que é o músculo que fica abaixo dos pulmões, tá? E ao lado da coluna vertebral, certo? Então, fica na parte posterior, nas costas, bem aqui na parte lateral da coluna vertebral, certo? Gente, os rins são unidades, né? 2 unidades que a gente tem que serve como filtração do sangue, serve para filtrar o sangue. Dentro desses rins, a gente tem unidades funcionantes que se chamam néfrons. Cada rim tem cerca de 1 a 4 milhões de néfrons, que vão dar origem à função do rim. Então, cada vez que eu deixo de cuidar do meu rim, de não me alimentar direito, comer muita carne vermelha, tomar muito café, beber pouca água, fazer pouco xixi, eu danifico o néfron. E querendo ou não, cada prática dessa, né, que a gente não faz direito, a gente vai eliminando um dia, esses 4 milhões podem acabar e a gente perder um rim, tá? E não queira, gente, saber a dor que é perder um rim. A pessoa que necessita de uma hemodiálise, que é uma máquina que vai fazer a função do rim, vai retirar o sangue, filtrar o sangue nessa máquina e devolver para o nosso corpo. Gente, é muito doloroso, sofre muito, a pessoa fica muito fraca, é terrível. E muitas vezes essa pessoa tem que passar aí 4 horas fazendo essa filtração
3 vezes na semana. Imagina aí você passar 4 horas do seu dia ligado a uma máquina, sofrendo, com vontade de vomitar, com dor. É muito desconfortável. E essa pessoa que não tem rim, né, que perdeu a função do rim, ela não pode tomar água, não pode tomar líquido. Por quê? Se o meu rim é quem filtra o sangue, como é que ele vai filtrar se ele não funciona? Então, como é que eu vou eliminar tudo o que eu tomo, todo o líquido que eu tomo? Eu não tenho que eliminar através da máquina que eu falei, só que essa máquina ela tem um limite de retirada de líquido do corpo. E se eu passar esse limite, eu não consigo retirar, eu tenho que vir outro dia retirar. E isso vai prejudicando cada vez mais o nosso corpo, tá certo? Então, a filtração de sangue ocorre 180 por dia e 7,5 por hora, tá? De filtrar o sangue. Reabsorção, água, sódio, cloreto, potássio, aminoácido, bicarbonato. Ou seja, todas essas substâncias, ela é reabsorvida, é reaproveitada. E o que é excretado é ureia e creatinina, que é eliminada através de urina. Cerca de 1,2 a 1,8 litros de urina por dia. Claro que vai depender muito da sua dinâmica de ingesta de água, de líquido. A função do rim também, gente, é o equilíbrio hidroeletrolítico, que é isso, o equilíbrio de água no nosso corpo com as substâncias necessárias. Também vai regular o pH sanguíneo, que é a acidez do sangue. Quanto mais substâncias tóxicas no nosso sangue, pior. Eu preciso eliminar através da urina. E a manutenção da pressão arterial. Gente, quando a gente não consegue eliminar essas substâncias que são tóxicas do nosso corpo, nossa pressão fica lá em cima, tá? Então, há muito erro relacionado a isso, em relação à pressão. Muitas pessoas acham que pressão só tem a ver com o coração. Não, pode ser também algo renal. Eu posso estar com um problema nos rins e por isso que está elevando minha pressão, tá certo? Os ureteres, que são os filamentozinhos que saem do rim, é um tubo que liga os rins e a bexiga. Só serve mesmo para conduzir a urina. E a bexiga, gente, localiza na cavidade pélvica, tá? Nessa região mais inferior. Armazena a urina, né? E depois ela libera a urina. Qual é a capacidade de armazenamento dela? Entre 500 a 800 ml, tá? E aí temos aqui o esfíncter, que é tipo um músculo, uma válvula, que segura para que a urina não desça. Quando a gente sente a necessidade de urinar, é porque a bexiga já está cheia, ela abre, tá certo? E aí essa urina vai passar por quem? Pela uretra, que é um tubo que interliga a bexiga ao meio externo. A bexiga, a uretra do homem é bem grande e da mulher é bem curtinha. A uretra do homem é cerca de 16 centímetros e da mulher 4 centímetros, tá? Fisiologia, né? A gente vai falar que o rim tem a função de filtração do sangue e produção de urina. O sangue a ser filtrado chega pela artéria renal, que se ramifica em arteríolas no interior do órgão. Isso aqui não precisa se prender, não, tá certo? E aí a gente chega na parte das patologias ocasionadas nesse sistema. Temos uma muito comum, que é a pielonefrite. Pielonefrite, gente, é infecção dos rins, ou seja, muitas vezes ela tem origem em uma infecção urinária que se agravou, não foi tratada e que essa bactéria sobe por os rins, tá? Temos também uretrite, que é infecção na uretra. Tem que ter muita atenção, porque às vezes essa uretrite é causada até por doenças sexualmente transmissíveis, tá? Infecção na uretra, fica com corrimento, com odor. E temos a cistite, que é a infecção na bexiga. É uma bactéria que está lá alojada na bexiga, tá? E tem uma doença muito comum, que é a litíase renal, que esse é o nome científico, mais popularmente chamado de cálculo renal ou pedra nos rins. Não sei se dá para vocês observarem, mas temos aqui alguns cálculos, tá? Esses cálculos podem ser gerados, gente, por alimentação inadequada, por falta de água, excesso de carne vermelha, certo? E
Qual é o problema? Quando esses cálculos saem dos rins e passa pela uretra, que é um canal assim extremamente fino, né, pelos uretérios, desculpa, e depois passa pela uretra. Então, ele pode estar obstruindo o caminho da urina, né? E aí, muitas vezes, pode ser preciso até uma cirurgia para retirada desse cálculo. Olha aqui, vários cálculos renais, tá vendo? Que tem tamanhos variáveis. Às vezes é uma pedrinha muito pequenininha que consegue ser eliminada tranquilamente, mas tem outras que têm um tamanho maior e que não dá para passar pelo caminho normal, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, entendido o conteúdo. Caso não tenham compreendido alguma coisa, ficado uma dúvida, estou disponível no WhatsApp, no horário da aula de vocês, tá certo? E aqui eu deixo uma revisão e uma orientação da atividade. E eu pergunto, qual a função do sistema urinário? Lembra que eu falei que a função é filtrar o sangue e eliminar os excretas, não é verdade? A gente precisa eliminar as substâncias tóxicas do nosso organismo, né? E as que estão em excesso. Quais são os órgãos responsáveis por esse sistema? Lembra que eu falei 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e a uretra. O rim tem uma importante função nesse sistema. Qual a função e as características desse órgão? Gente, é um órgão duplo que tem a função de filtrar o sangue. Ele tem a coloração marrom avermelhada, tem em média 10 centímetros, enfim. Quais as principais patologias estudadas que acometem esse sistema? Pielonefrite, cistite, lembra? Uretrite e por aí vai. Qualquer dúvida, volta aí o conteúdo online e aí vocês respondem as questões, tá certo? Um grande beijo. O nosso próximo conteúdo online será sistema reprodutor e a gente já está chegando aí quase ao final do nosso módulo de anatomia, tá? Mas não se preocupem que a gente retoma esses conteúdos assim de forma mais prática quando voltar ao normal, tá bom? A ideia de se trabalhar em equipe surgiu no momento que o homem percebeu que a soma dos conhecimentos e habilidades individuais facilitariam o atingir dos objetivos. Gente, como é importante o trabalho em equipe, como é importante compartilhar informações. A troca de informações é muito importante para a gente crescer, tá? Um grande beijo. Até o próximo conteúdo online e estou disponível agora para vocês no WhatsApp. Tchau, tchau, até mais.